Boa tarde a todos e a todas. Estamos ao vivo. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos ao 5º webinário do Programa de Qualidade de Vida da CEPLAG. Sejam bem-vindos. O objetivo do evento é proporcionar uma reflexão sobre o comportamento no trânsito. Como motoristas, independentemente do meio utilizado, e também como pedestres, precisamos refletir e nos colocar no lugar do outro. No trânsito, a gentileza, educação, respeito e responsabilidade são uma via de mão dupla. Como adaptar a tantas mudanças sem prejudicar a nós mesmos e ao outro? Como nos blindar nas transformações advindas do mundo moderno? Como lidar com a ansiedade e o estresse que tanto interferem no trânsito? Esta será a reflexão que a servidora do DR, Roseli Fantoni, compartilhará conosco. Agradecemos a presença de todos e logo após os avisos legais, iniciaremos o evento. Antes, nós falaremos um pouquinho sobre o currículo da especialista. A Roseli Fantoni, ela é mestre em promoção da saúde e prevenção da violência pela Faculdade de Medicina da UFMG, especialista em psicologia organizacional, educação ambiental e psicologia do trânsito. Coordena a gerência de educação para o trânsito do DRMG, atuando há 32 anos nesta área. Consultora e professora na área de educação e psicologia do trânsito e membro da Câmara Temática de Educação para o Trânsito do CONTRAN desde 2004. Agora nós vamos passar alguns combinados para vocês. O presente evento, realizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, CEPLAG, será gravado e utilizado para uso interno e ou externo. A gravação poderá incluir dados dos participantes ao participar deste escrito e contemplar os seus parceiros ou pela CEPLAG, melhorou, os seus parceiros em seus canais digitais e ou outros materiais de consulta interna à CEPLAG. Matheus, por favor, Matheus. Alguns combinados. Dê um tempinho do celular. Preste atenção na apresentação, pois sua dúvida pode ser respondida. Registre suas dúvidas no chat do YouTube, responderemos no momento propício. Contribua e compartilhe. Este evento ficará disponibilizado no YouTube, Desempenho e Desenvolvimento CEPLAG MG. Mentalize boas energias e seja paciente. Para este evento, não se esqueça de assinar a lista de presença. A declaração de participação será fornecida para os que assinarem a lista. Agora nós chamamos a Roseli Fantoni. Muito obrigada pela presença. Roseli, por favor. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a todos os servidores da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, demais participantes deste webinário. Já pude dar uma sapeadazinha e estou vendo que temos pessoas de várias cidades e é um grande prazer. Gostaria de agradecer o convite da Silvana Fernandes, que muito gentilmente me convidou para participar dessa palestra. E já quero agradecer também o Matheus Polaco, que será o meu assessor para assuntos especiais, né, Matheus? E vai me auxiliar na apresentação. Antes de começar a apresentação, eu quero falar de uma notícia que está em todas os jornais, deu na televisão, que foi um acidente que eu não sei se vocês
ficaram atentos, que aconteceu ontem no final da tarde, no anel rodoviário. Para quem não conhece o anel rodoviário, ele circula Belo Horizonte e praticamente a cidade já encampou o anel rodoviário. Então, é uma via de trânsito rápido, é um anel. E o motociclista, como a pessoa na garupa, ele estava trafegando pelo anel e ele foi fechado por uma Kombi. E, ao ser fechado, ele aproximou da Kombi e foi tirar a satisfação com esse motorista. Aí o motorista, parece não ter ficado muito satisfeito, ele deu uma fechada no motociclista, e com isso a pessoa que estava na garupa, que é a esposa do motociclista, ela caiu, veio uma carreta e passou por cima dela. E por que eu estou colocando? Ela morreu na hora, obviamente, né? E por que eu estou colocando isso? É o cotidiano, é o dia a dia das pessoas, como elas estão vivendo no estresse do trânsito. E eu quero fazer uma reflexão se esse acidente, essa tragédia que vai levar o motorista da Kombi ao homicídio, né? Ele vai responder por isso. Uma família foi destruída. Na reportagem não fala se o casal tem filhos, mas é uma família que acabou. Tudo isso é um milésimo de segundo no trânsito. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque no trânsito, como no nosso dia a dia, nós passamos por momentos de estresse, de conflitos como esse que eu mencionei, né, que vão interferir na nossa vida e daqueles que estão à nossa volta, e pode interferir, assim, definitivamente. Então, é sobre essa reflexão que eu pretendo fazer com vocês através da palestra que tem como título Empatia, uma reflexão sobre o eu em trânsito. E esse entendendo o eu, é o meu, a pessoa mesmo, né? E trânsito, o trânsito da nossa vida, o trânsito também de deslocamento. Então, há uma interface entre esse eu e esse deslocamento que é tão necessário para que a gente possa conviver em sociedade. Bom, então, para a gente poder começar, eu gostaria de conceituar empatia. Então, empatia, eu pedia isso, ótimo, é uma ação de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Bom, aí eu pergunto para vocês, será que esse exercício de tentar se colocar no lugar do outro é uma tarefa fácil? Você acha que tentar pensar sob a ótica do outro é uma tarefa fácil? Você acha que se aquele motociclista tentasse pensar sobre a ótica do motorista da Kombi, esse acidente poderia ser evitado? Será que o motorista da Kombi, se ele tivesse pensado sobre a ótica daquele motociclista, daquela família, esse acidente poderia ter sido evitado? Bom, na próxima, a gente vai falar que olhar a situação com o olhar do outro é uma tarefa difícil, mas ela é possível e nós podemos treinar para que a gente possa agir de uma forma empática. E nos ajuda não só no trânsito, como na nossa vida. Afinal, nós refletimos no trânsito o que nós somos no dia a dia. Quando eu visito uma cidade, a primeira coisa que eu faço é observar e analisar o trânsito. Porque quando eu faço isso, dá para entender se as pessoas se respeitam, se as pessoas respeitam as regras, as normas. E aí a gente consegue entender um pouquinho daquela cultura. Porque o trânsito nada mais é o reflexo das pessoas e da convivência das pessoas. Refletindo sobre a questão da empatia, o próximo, a gente vai ver que a empatia, ela tem tudo a ver com educação, com respeito, com responsabilidade, com a prática no trânsito e na vida. E o tema do Maio Amarelo, que é um movimento que acontece já internacionalmente, todo mês de maio,
ele fala sobre respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Porque não adianta ter respeito, não adianta ter responsabilidade se você não coloca em prática. Se você não coloca aquilo em prol do outro, em prol daqueles que convivem na sociedade. Então, o grande desafio é realmente colocar em prática. Quando as pessoas são super educadas, pacientes, em casa, no local, mas quando a gente vê que elas vão para o trânsito, dá a impressão que elas se transformam. Mas, na verdade, elas não se transformam. Na verdade, elas expressam o que elas realmente são no trânsito. Elas se sentem com liberdade de fazer aquilo que elas não fariam quando estão no convívio social, porque elas pensam assim, olha, nunca mais vou ver essa pessoa. Dificilmente existe a possibilidade de eu voltar a encontrar com essa pessoa no trânsito. Então eu xingo, faço aqueles gestos que muitas vezes a gente não pode nem repetir, né? Por quê? Porque a gente acha que as pessoas, nós não vamos mais ter, nós não temos compromisso com essas pessoas. E é muito contrário disso. A gente sempre tem compromisso com aquelas pessoas que estão do nosso lado, independente se são ou não conhecidas. No próximo slide, eu queria mostrar para vocês uma cena, que é uma cena que a gente vê muito nos nossos ônibus, e eu acredito que no interior também, em outras cidades, né? Vamos dar uma olhada nessa senhorinha que está bem na frente. É uma senhora, vamos imaginar, ela pode estar cansada, ela pode estar doente, pode estar preocupada. Repare as pessoas que estão sentadas próximo dela. As pessoas geralmente estão olhando para fora. Ou seja, volta só um pouquinho. Por quê? Porque elas evitam de olhar quem está do lado e evitam se comprometer, né, com aquela situação. Ao olhar para essa senhora, eu posso sentir uma pena dela, né? E me solidarizar com a provável situação que eu imagino que ela esteja passando ou esteja sentindo, né? Mas aí a pergunta que eu faço é a seguinte, no próximo: empatia é o mesmo que simpatia? É uma afinidade moral? Eu te digo que empatia não é ter pena daquela senhora, não é falar assim, não, coitada, ninguém deu lugar para ela. Isso não é empatia, né? Isso é um sentimento de pena, eu acho que seria o mais adequado, mas não é empatia. Então, se não é empatia, o que é empatia? Vou trazer um exemplo mais próximo da gente no próximo slide. Imagine esse bueiro na sua cidade, um bueiro aberto, um bueiro profundo, e nas ruas, às vezes, a gente se depara com esse bueiro. Ou porque ele abriu, porque um carro passou mais pesado e deslocou a tampa, ou porque choveu muito, a tampa deslocou, ou porque até pegaram essa tampa e venderam ela porque ela dá um dinheiro significativo. Mas não importa. Vamos imaginar que ao transitar, ao deslocar, muitas vezes a gente acha um buraco, a gente acha uma depressão, né? E essa depressão tanto acontece no trânsito, no nosso dia a dia, quanto também acontece na nossa vida. E eu queria fazer um paralelo entre esses buracos que a gente passa na nossa vida e os buracos que nos impedem de ir e vir com segurança no trânsito. Então, vamos falar sobre os buracos, os bueiros da nossa vida. Então, muitas vezes, uma separação entre o casal é um buraco, é um problema. Um filho que começou a mexer com droga, ou que não está adaptado, ou que entra para uma faculdade e, de repente, a impressão que a gente tem é que a faculdade virou a cabeça dele. Ou uma promoção que a gente espera há anos no serviço e a gente não recebe. Uma valorização no emprego, um elogio de uma chefia, tudo isso pode ser um buraco na nossa vida. A doença, né? Quantas pessoas nós conhecemos agora que estão passando pelo Covid, né? E isso nos assusta porque chegou de uma forma inesperada e, de repente, já tomou conta do nosso dia a dia e só se fala nisso. Então, estes podem ser os nossos buracos, os buracos da nossa vida que nos desestabiliza, que nos torna vulnerável.
E muitas vezes, essas situações, na maioria das vezes, elas são inesperadas e são imprevisíveis. Assim como quando estamos dirigindo e a gente depara com um buraco, ele não estava ali ontem, hoje ele está, e a gente tem que tomar uma decisão rápida, porque podemos colocar a nossa vida e a vida de outras pessoas. No próximo, a gente vai pensar um pouquinho mais. Imagina que a gente cai no buraco ou uma pessoa cai no buraco. E muitas vezes a gente pede socorro quando a gente não está bem nesses buracos da vida. Mas outras vezes a gente pede socorro não verbalizando, a gente pede socorro sem falar. Ou expressando, às vezes demonstrando uma tristeza, demonstrando, ou tendo uma doença psicossomática, né, uma apatia. Às vezes nós temos um colega de trabalho que ele chega, sempre cumprimenta, bom dia, sempre com um sorriso, e de repente a gente nota que ele não está mais assim, que ele está mais quieto no seu canto, ele não está conversando muito. Às vezes é um filho que a gente observa que começa a mudar o comportamento, é esposa ou marido que a gente nota que às vezes gosta de cuidar, ou tem um hobby, e de repente ele deixa aquele hobby de lado, aquela planta começa a murchar, que é a planta xodó, e a gente começa a ver que tem alguma coisa errada. Mas se você não estiver sintonizado com as pessoas, se você não estiver exercendo a empatia de tentar entender o outro, se colocar no lugar do outro, pode ser que você não observe que isso esteja acontecendo. Observar, estar atento ao outro é fundamental para a gente poder entender o pedido de socorro. Há coisa de 15 dias, um professor conhecido meu, ele perdeu a filha, ela se suicidou. E é uma menina nova, bonita, com uma perspectiva pela vida. E hoje o sofrimento desse professor é porque ele não leu, ele não conseguiu enxergar os pedidos de socorro que a filha dele deu. Então, nesse mundo de ansiedade, nesse mundo de depressão, o suicídio está muito presente. E é importante que a gente esteja atento, porque às vezes está do nosso lado a pessoa que está pedindo socorro, sem necessariamente estar falando, me ajuda. No próximo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque às vezes essa pessoa, ela pede ajuda, mas quando ela pede ajuda, a gente se sente totalmente sem condição de ajudar. Nós pensamos, o que eu vou falar? Como que eu vou ajudar para poder fazer com que essa pessoa saia desse buraco? E é interessante que muitas vezes, quando a gente está no buraco, tem um monte de gente ao nosso lado. E o próximo slide vai mostrar isso. É uma situação simulada aqui, né? Imagine que você caiu nesse buraco, né? Esse buraco pode ser alguma dificuldade na sua vida, como pode ser um buraco mesmo, como está simulando aqui no trânsito, né? Então, podem aparecer muitas pessoas à sua volta, mas poucas realmente estão dispostas a praticar a empatia, a tentar se colocar no seu lugar, tentar te ajudar. E observe que hoje a gente tem um mundo que é extremamente interativo, é um mundo cheio de possibilidades de comunicação. Eu estou falando com vocês aqui agora e pode ser que alguém do Alasca esteja nos assistindo. Então é o Facebook, é o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, são tantas as possibilidades e nós, mesmo assim, estamos vivendo num mundo onde a gente está se sentindo cada vez mais sozinhos, cada vez menos pessoas estão à nossa, vamos falar assim, à nossa disposição, ou próximo a nós, realmente com a intenção de nos dar atenção. E é interessante, outro dia eu tenho feito, nesse tempo de pandemia, algumas experiências, vamos falar assim, comportamentais. E uma das experiências que eu fiz é mandar uma mensagem para pessoas que eu conheço, perguntando como elas estão. E é interessante que elas respondem praticamente 90% responde igual. Ah, eu estou bem. E você, como está? Como se a pergunta que eu faço, ela exige que a outra fale. Estou bem. E você, como está? Mas é interessante que nenhuma delas se mostrou realmente interessadas em saber como eu estou.
É como se fosse uma resposta programada socialmente. Você está bem? Ah, estou bem. E você, como está? Mas não querem ouvir como eu estou. E às vezes eu faço até meio que tipo de sacanagem, né? E dou aquela resposta que a pessoa não está preparada para ouvir. Não, eu não estou bem. E aí a gente nota como que a pessoa fica sem como responder, né? Porque exatamente isso, a gente não está preparado para ouvir o outro, a gente não está preparado para saber que o outro não está bem e até para tentar fazer alguma coisa para ajudar o outro, né? Outras vezes, a gente vai ter tipo de pessoas como essa aqui no nosso mundo, né? Ela fala, que falta de sorte a sua, machucou muito, quer que eu jogue uma garrafa de água, aqui usando como exemplo, né? Fazendo essa interface entre a nossa vida e o buraco no trânsito, né? Então, essa pessoa, ela é simpática, né? Ela parece ser uma pessoa legal, mas ela não está sintonizada com você, ela não está sintonizada com a sua dificuldade. É mais ou menos como eu falei. Se você fala, tudo bem aí? Ela responde, tudo bem. Ou seja, cumpriu o papel social dela, mas não vai além disso, né? E no próximo, a gente vai ter um outro tipo de pessoa. Aquela pessoa que te vê no buraco, né? Simbolizado, esse buraco pode ser uma situação de estresse, de ansiedade, etc. E ela fala, pô, caramba, alguém caiu no buraco, vou fazer uma selfie e divulgar no grupo. Essa aqui é mais ou menos aquela pessoa que a gente chamaria, bem mineiramente, né, daquela que gosta de fazer uma fofoca. Aquela que vê a situação, vê o outro numa situação difícil e ao invés de chegar, de sentar, né, de exercer uma empatia, ela usa aquela situação ou para gozar, ou para contar para os outros, mas nunca para tentar resolver o problema. E às vezes temos pessoas do nosso trabalho, pessoas no nosso trabalho, na nossa família, né, que tem esse comportamento que parece muito menosprezar aquilo que você está sentindo, menosprezar o seu sentimento, né? E aí eu queria analisar sobre o aspecto que quando a gente depara com uma pessoa dessa, a gente se sente muito mal, principalmente quando nós estamos numa situação vulnerável, como a gente está passando numa situação que a gente está precisando de ajuda. E aí um toque que eu dou para você é que nem todo mundo é dessa forma. Então, às vezes, se você chegou a aproximar dessa pessoa e viu que ela é desse tipo, o conselho que eu te dou é afastar dessa pessoa, buscar ajuda em outra pessoa que não tenha esse tipo de comportamento. E nesse mundo de gente que está do nosso lado, nós temos outros tipos de pessoa. Então, eu vou mostrar mais um tipo de pessoa no próximo, que é o tipo da pessoa que às vezes te vê numa situação difícil e pensa assim, pô, você foi de sorte, pelo menos machucou pouco. Poderia ter sido muito pior. Essa palavra de pelo menos, quando a gente está numa situação difícil, alguém chega para a gente e fala pelo menos, dá muita raiva. Por quê? A gente observa que ela está fazendo com que a sua dor, a sua dificuldade, ela fique pequena. Nessa fala, não existe uma tentativa de ajudar, mas sim de eximir de um envolvimento e achar que aquilo ali é pequeno, né? Quando dizemos que poderia ter sido pior, nós minimizamos a dor do outro, que muitas vezes, porque nós temos dificuldades de lidar com essa dor, e às vezes até ela é uma dificuldade que a pessoa tem, por isso ela tem dificuldade de lidar com essa dificuldade no outro que está expressando. Então, isso acontece muito. E tem uma outra pessoa que, de repente, a gente pode achar, que a gente vai ver no próximo, que é aquela pessoa que, quando a gente acha, é como achar um pote de ouro, né? Aquela que está junto de você, que demonstra estar junto de você, muito embora, às vezes, não é a pessoa mais chegada. Mas ela está ali, ela fala, calma, estou com você, você não está sozinho, né? Vou ficar aqui, vou te ouvir, o que eu posso fazer para você? E essa pessoa é a pessoa que exemplifica mais a questão
a empatia, né? E nem sempre, como eu digo, é um parente, é um amigo, é um pai, é a mãe. Às vezes é um amigo, né? Às vezes é uma pessoa mais sensível. E eu queria mostrar para vocês um pouquinho, no próximo, alguns exemplos, trazendo para você da falta de empatia, agora trazendo a projeção para o trânsito. Como o que estamos falando reflete no trânsito. Como o comportamento individual, que é esse que a gente está refletindo, vai projetar no trânsito. E aí eu gostaria de colocar esses itens para vocês. Parar o carro. Eu podia citar aqui, gente, podia fazer uma tese de doutorado, mas eu vou colocar alguns tópicos só. Aqueles que são mais corriqueiros, que demonstram a falta de empatia no trânsito. Parar o carro sobre a calçada. Não está nem aí se tem uma senhora com mais idosa, que ela vá para a rua. Se tem uma pessoa com carrinho de bebê, azar, vai para a rua. Se tem uma pessoa, um deficiente visual, não está nem aí. Parou na calçada, o lugar onde ela achou, e tudo bem. Parar em fila dupla, né? Vai levar agora, porta de escola, as escolas estão retomando, a gente já começa, quem mora perto da escola já começa a ver esse caos, né? A pessoa vai levar o príncipe dela e acha que é só ela que tem o príncipe, para em fila dupla, desliga o carro, pega a criança, a mochila, a merendeira e mais não sei das quantas, vai até, né, a porta do castelo entregar o seu príncipe e dane-se quem estiver na rua, dane-se se você está atrapalhando o fluxo, dane-se se o ônibus não consegue passar porque você está parado em fila dupla. Assentar no ônibus ocupando o seu lugar e metade do outro, às vezes a gente aquelas pessoas espaçosas. Às vezes ela senta e coloca ao lado as sacolas de compra e não vê que todos os lugares já estão ocupados e tem gente em pé, né? É o cúmulo da falta de contato com o outro. Fechar cruzamento. E Belo Horizonte, especificamente, para quem não conhece Belo Horizonte, é como um tabuleiro de xadrez o trânsito. Se você fecha um cruzamento, lá na frente, você vai ser prejudicado por aquele erro que você fez lá atrás, porque o trânsito vai enrolar na frente, né? Deixar de dar seta. Deixar de dar seta é de um egoísmo tão grande, é você achar que a rua é só sua e que você não tem que dar satisfação para ninguém. E a gente tem que ter bola de cristal para adivinhar se você vai virar para a direita ou vai virar para a esquerda. Eu não estou nem falando que isso é uma regra, que é uma obrigação que está prevista no Código de Trânsito. Nem vou falar isso, vou falar a falta de sensibilidade de alertar o outro de um comportamento que você pretende fazer e que pode interferir, inclusive, levar a um acidente de trânsito. Então, agora vamos voltar para a próxima transparência, a próximo slide, né? Que vai falar um pouquinho sobre a falta de empatia na vida, e aí eu quero fazer esse contraponto também. Vamos lá para o próximo, por favor. Olha só, não conseguir enxergar ou preocupar com o outro. O distanciamento social, ele pode levar a essa situação. Você está longe do outro, então você não se preocupa com o outro. E esse longe não necessariamente é fisicamente. Às vezes você, como eu estou colocando no exemplo, tem um monte de gente do seu lado, mas você está sozinho. E às vezes você não percebe o outro que está do seu lado. Uma outra também é porque você resolve os seus problemas sozinhos, você acha que o outro também se vira sozinho, você acha que o outro tem que dar conta sozinho e que o outro pensa como você. Você esquece que as pessoas são diferentes. E isso acontece muito, por exemplo, com os filhos. Você cria um filho totalmente diferente do jeito que você criou. Depois você exige do filho um comportamento que você não treinou ele para se comportar dessa forma. E aí você acha que ele tem que fazer do seu jeito, com a sua cabeça, com o seu jeito de pensar.
E não vai ser assim. Essa geração é uma geração totalmente diferente da nossa, e a próxima que vem é totalmente nossa. Não estou falando que ela é melhor ou que ela é pior, eu estou falando que ela é diferente. E se você não está atento a isso, você vai ter muito conflito com seus filhos. Eu vou contar um caso interessante. Eu lembro que minha filha fez estágio na empresa onde eu trabalho, né? E ela ficou um tempo lá, e depois eu falei, nossa, eu podia fazer concurso público e trabalhar aqui. E assim, e eu acho uma coisa legal, porque é uma coisa bacana. Ela falou assim, o quê? De jeito nenhum, você quer que eu fique doida? Mas aí eu não entendi. Ela falou assim, nem o pessoal de serviço público, essa percepção dela é muito devagar. Porque a percepção do jovem de hoje é uma percepção muito dinâmica, de mudança, e ele não liga muito para a estabilidade. Ele quer fazer aquilo que ele acredita que é o importante. Então, é diferente, totalmente diferente da forma como eu penso, da forma como meu pai pensava. Então, são pessoas diferentes, e não adianta eu tentar que ele pense como eu penso. Eu preciso entender, de acordo com o mundo dele, qual é a visão que ele tem. E isso é muito importante. Isso é empatia. O outro item, não se preocupar se o que fala ou faz pode magoar o outro. A linguagem, a simbologia de uma palavra falada em lugar errado, vocês conhecem bastante, já devem ter ouvido falar, é como você subir num prédio do 10º andar com um travesseiro de penas, abrir aquele travesseiro de penas e jogar aquelas penas ao vento, e depois tentar catar pena por pena. É impossível, inviável. Então, a palavra, ela tem esse poder. Então, muitas vezes, aquilo que você fala para o seu colega, para o seu chefe, para o seu subordinado, para o seu filho, para sua esposa, a forma como você fala, depois vai ser muito difícil você desfazer aquilo ali. E pode marcar para o resto da vida. Eu atendi uma vez um caso muito interessante de um rapaz que ele não conseguia passar no teste para tirar a carteira de habilitação. E ele, como sabia que eu sou psicóloga, ele me procurou e pediu ajuda. E aí eu descobri que todas as vezes que aquele rapaz ia fazer algum tipo de teste, prova na escola, qualquer tipo de avaliação, ele bloqueava, ele não conseguia. Então, ele poderia ser um excelente aluno, melhor aluno, todas as provas ele dava mal. E eu descobri que aquilo ali, a raiz daquilo ali, eram palavras que o pai dele falava para ele, talvez na melhor da boa intenção, mas que marcaram a vida dele significativamente. O pai dele falava assim, você não vai dar em nada, hein? Você não vai dar em nada, você não consegue fazer isso. Então, essa palavra, ou estas palavras, elas imprimiram nesse jovem uma ideia de que ele não era capaz. Então, todas as vezes que ele era avaliado, ele já se autoprogramava a não ter sucesso, porque aquela palavra era mais forte do que ele. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ter. E aí, trazendo para o exemplo prático do trânsito, a gente não sabe o que aquele motociclista falou para o motorista da Kombi. A gente não sabe o que o motorista da Kombi falou para aquele motociclista. Mas a gente sabe que seja lá o que foi falado, matou, destruiu uma família. Então, é muito importante a gente repensar o que a gente fala. Dificuldade de compreender uma situação sob um ponto de vista que não seja o dela mesma. Isso acontece muito quando tem briga de causas de religião, de política. Eu tenho um grupo da escola que eu tenho colegas que na época da política elas brigaram, não voltaram mais. Por quê? Porque a pessoa que ela tem alguma coisa como muito importante para ela só vê o lado bom daquilo, ela nunca consegue entender o outro lado da moeda. E, às vezes, para a gente poder conhecer uma realidade, a gente precisa escutar um lado e precisa escutar o outro. E repare para você ver, quando você gosta de alguma coisa, você só lê as coisas boas em relação àquilo. Você nunca lê as coisas que falam mal daquilo. Então, você só tem uma visão. Por isso, é muito conflituante lidar com causas como essa, política, religião. Então, o meu conselho é
Veja, escute o outro lado e, de repente, repense o seu. Pode ser que você não mude ideia, tudo bem, mas você vai, pelo menos, entender um pouco mais o outro. Afastar do convívio de outras pessoas ou manter amizades superficiais, isso acontece muito, né? E na prática da empatia, ela é impossível sem ter relacionamento. Então, é fundamental que a gente busque, esteja próximo das pessoas. E, por final, aqui dando apenas alguns exemplos, realizar julgamentos em relação aos outros com base em seus próprios valores e princípios. Então, é falar assim, a todo motociclista é bandido, né? Uma fala desse tipo. Então, o motociclista para você é bandido. E o motociclista ele pode ser uma pessoa, pode ser um médico, pode ser um que vai cuidar de você, né? Então, esse preconceito, ele bloqueia muito, impede muito o entender o outro, né? Ou ter empatia com o outro. Se você acha que toda pessoa tatuada é um mau elemento, né? Então, de repente, quando sua filha aparece em casa com um namorado tatuado, você já bloqueia totalmente. Então, você não quer nem ouvir aquele cara, você não quer nem ver pintado, né? Por quê? Porque você definiu, através de um preconceito seu, que aquela pessoa não é uma pessoa bacana, não é uma pessoa legal. Isso acontece muito no trânsito com motociclistas. Então, é lógico que a gente tem motoristas ruins, de caminhão, de ônibus e tal, e tem motociclistas que não são pessoas, né, boas no trânsito, mas a gente não pode pegar uma questão e definir como todo motociclista sendo pessoas irresponsáveis. Nós temos pessoas irresponsáveis em qualquer modalidade de deslocamento, inclusive pedestres, né? E aí, na próxima, a gente faz uma reflexão de por que é que isso acontece, né? Por que às vezes a gente tem tanta dificuldade da empatia? E aí eu trouxe um exemplo aqui, que eu queria colocar para vocês, que são alguns tópicos que eu acho que é importante a gente falar. No fundo, geralmente estamos diante de uma situação, não conseguimos lidar, e com nós, a gente não consegue lidar com aquilo, aí a gente bloqueia em relação ao outro, muitas vezes, né? Não estamos preparados para lidar com a dor. Então, às vezes, quando você vê uma pessoa com uma dificuldade, né, você cria uma bolha e se afasta, porque é difícil lidar com situações que mexem com a gente, né? É como se lidar com a dor dos outros nos constrangesse, nos incomodasse, né? E ficar indiferente, fazer de conta que não tem problema, né? Muitas vezes é melhor. E nós agimos com superficialidade nas relações exatamente para evitar nos comprometer com o outro, né? É como a gente falar das drogas, mas nunca se aproximar e não tentar entender as pessoas que estão doentes. Então, aí eu rotulo sem entender o que aconteceu, como é que aquilo ali, e aí eu me afasto, evito, não me comprometo com aquilo, né? Dane-se aquilo ali. Por quê? Porque é difícil lidar com aquilo ali, até o momento que, de repente, acontece na sua família. Aí você tem que lidar com aquela situação. Então, passando para o próximo, dá para a gente resumir que nós temos uma tendência a querer ver o lado sempre bom de tudo e minimizar a dor do outro, né? E levamos isso para o convívio na nossa vida, no trânsito. Nós temos, então, dificuldade de enfrentar os nossos fantasmas, as nossas fraquezas, os nossos fracassos, né? E quando vemos nos outros, nós fugimos para não sermos confrontados. Se temos problema, por exemplo, no casamento, às vezes é melhor a gente separar do que sentar e resolver, porque às vezes quando eu tentar sentar e conversar e resolver, eu vou deparar com uma situação que vai me falar que o problema é meu, ou que eu tenho grande parte de participação naquilo. Se o problema está no trabalho, às vezes o melhor é mudar de área do que sentar, conversar, procurar entender, porque às vezes o problema é meu, né? Se brigou com o chefe, né? O melhor é ir para casa, descontar na mulher. Se a mulher é muito brava, logicamente você não vai descontar na mulher, você vai descontar no cachorro, você vai descontar no trânsito, então você vai buzinar, você vai dar fechada no outro, né? Você vai projetar
projetar aquele problema que você tem numa situação que é externa. E no trânsito acontece muito isso. As pessoas projetam as suas dificuldades, os seus fracassos, os seus problemas emocionais, projeta ali no trânsito, porque ali é terra de ninguém, ao mesmo tempo que é terra de todo mundo, né? Então, ninguém vai ver, ninguém vai brigar comigo, né? E aí, trazendo para vocês um exemplo de um caos, né? O mineiro gosta muito de caos, né? De como colocar empatia. Aqui é uma imagem que dá para a gente uma noção bem legal. Porque, às vezes, você vê a pessoa não está legal, você não sabe o que fazer com aquela pessoa, e você fala assim, gente, eu não tenho solução para ela. E você não tem que ter solução para ela, não. Ela tem a solução para ela, mas você pode estar ali próximo, né? Então, como eu coloquei aqui, não sei o que falar, mas obrigada por compartilhar comigo. Estou aqui com você. Se você quiser falar, eu te ouço. Se você acha que eu posso te ajudar, eu vou tentar. Então, é isso, é estar junto, né? É ser solidário, né? É ser empático. E esse outro exemplo que eu trago aqui no próximo, ele é muito interessante porque ele é real. Isso aqui eu tirei de uma reportagem que, inclusive, tá nas redes sociais. É um caso que aconteceu no trânsito, que mostra como a empatia é uma escolha. Para conectar com o outro, é preciso primeiro conectar com algo em mim que identifica com o sentimento do outro. E esse caso que eu trago aqui, ele é bastante interessante, foi o seguinte, essa pessoa de cabeça branca, um senhor bem mais velho, estava dirigindo o carro. E ao passar ao lado de um motociclista, que é esse rapaz de cabelo cortadinho preto, ele esbarrou nessa moto e derrubou a moto, o rapaz caiu. Então, quando isso aconteceu, todo mundo que estava à volta, né, parou e falou, não, agora o pau vai quebrar, né? O rapaz vai lá, o rapaz, graças a Deus, ele não se machucou, apenas a moto tombou. E aí o pessoal pensou que a briga estava feita, porque ele levantou, já foi lá no carro, o cara do carro, né? O senhor mais velho já saiu do carro, mas aí aconteceu alguma coisa inexplicável. O que aconteceu? Esse senhor idoso, ele teve uma crise de choro, ele começou a chorar, e esse rapaz, que é o motociclista, ele chegou, e ao contrário do que todo mundo pensou, que ele ia brigar, o pau ia quebrar, ele foi lá e abraçou esse senhor mais velho, e beijou esse senhor mais velho, e todo mundo ficou assim, sem entender o que estava acontecendo. Aí depois, quando as pessoas foram chegando, como essa senhora que está aí, foi perguntar o que aconteceu? Aí, olha que coisa interessante. O senhor mais velho, ele se sentiu extremamente culpado de ter derrubado a moto e ele viu ali, naquele motociclista, pessoas como se fossem os netos dele que ele tem. E ele pensou assim, nossa, eu poderia ter matado um neto meu. E ele ficou assim, apavorado com aquilo. E o rapaz, quando viu aquele senhor, daquele estado emocional, né, todo assim, aflito, ele viu naquele senhor como se fosse o avô dele, o pai dele, que parece que ele tinha perdido recentemente. Então, o que ele fez foi se conectar. Um conectou com a dor do outro. Ali não era assim, eles não iam questionar quem que foi que errou. Com certeza alguém errou, com certeza, né, pode ter sido o motorista ou o motociclista, mas ali não era o importante. O importante era assim, era ver o que o outro estava sentindo, né? Porque depois os danos físicos a gente senta, resolve, né? E tem seguro, etc. e tal. Mas esse conectar com o outro, ele precisa muito que a gente conecte com a gente primeiro. Então, o senhor idoso conectou com ele e falou, gente, esse jovem poderia ser uma pessoa da minha família, e eu estou muito mal de ter provocado esse acidente. Esse rapaz, ele conectou consigo e falou, gente, poderia ser meu pai. Parece-me que ele não quis fazer por querer, foi talvez uma distração, enfim, ele não me viu. Então, isso é empatia, é essa conexão. E no próximo, eu vou falar um pouquinho, né, o que é exercer a empatia. Então, resumindo, é buscar uma conexão com o outro, é buscar entender a situação sob a perspectiva do outro, é reconhecer a perspectiva do outro como verdade, é não julgar,
reconhecer a emoção no outro e comunicar isso. Empatia é sentir com as pessoas. Ser empático não quer dizer que eu concordo com o outro, absolutamente, mas que eu vou tentar entender sob a perspectiva do outro, né? E quando a gente deve usar a empatia? É o próximo slide, né? Quando que a gente deve usar a empatia? Eu trouxe cinco possibilidades ou 5 momentos que a empatia é importante. O primeiro momento é o próximo slide, ele fala assim, o próximo slide fala assim, sempre que procuramos entender melhor o outro, sempre que procuramos entender melhor o outro, esse outro alguém, é o momento de usar a empatia. Então, esse jovem, né, ele podia pensar assim, pô, lugar de velho é dentro de casa, o que esse velho está fazendo aqui? Mas procurar entender a necessidade dessa pessoa, por que é que ele está aqui? Por que é que ele está sozinho? Por que uma pessoa que está sozinha, né, e ainda com dificuldade de locomoção? Não me cabe julgar, mas me cabe refletir, entender e tentar ajudar o outro. Uma outra situação que a gente pode usar a empatia, no próximo slide, quando nos encontramos argumentando improdutivamente com alguém. Você já viu aqueles debates que ninguém chega a um acordo? Isso acontece geralmente em questões polêmicas, como eu já falei, religião, política, né? Então, pare, o meu conselho, pare, ouça, mas não é ouça entendendo, não é só ouvir, mas refletindo. Não quer dizer que você tem que concordar, mas sim respeitar a posição do outro. E tem outra coisa, né? Você já pensou que você que pode estar errado? De repente é você que está errado. O outro, a próxima, ela vai falar quando temos problemas em nos conectar emocionalmente com o sofrimento de alguém. Então, às vezes, a gente acha que o outro é muito emotivo, o outro é imaturo demais, o outro é prolixo demais, é confuso demais. Sempre é o outro. O problema é sempre o outro. Isso pode causar em nós um bloqueio que vai impedir a comunicação e, automaticamente, impedir a empatia. Nesse caso, o melhor é a gente tirar a nossa armadura, né? Procurar colocar no lugar do outro, entender o outro. O jovem, por exemplo, ele tem muita dificuldade, o jovem da atualidade, de ouvir não. Ele tem muita dificuldade de lidar com fracasso, que é muito uma característica desse jovem imediatista que a gente está aqui. Então, não adianta quebrar o pau. Vamos tentar ver como que a gente pode ajudar essa nova geração a lidar melhor com essa situação. E a gente só pode fazer isso se a gente se colocar no lugar do outro. O próximo, ele fala quando queremos acalmar nossos ânimos e gerenciar as nossas emoções. E quando alguém faz alguma coisa que nos irrita profundamente, a gente tem vontade de colocar aquela pessoa no foguete e mandar para a lua, mas a gente não pode. Pode ser, por exemplo, o chefe, imagina, o chefe a gente tem vontade de pôr no vaso da descarga, mas a gente não pode fazer isso. O que a gente faz? Controle emocional é fundamental. Tentar exercer a empatia ajuda bastante, né? E essa briga no anel rodoviário, né? Se eles tivessem tentado exercer aqui, né, acalmar os ânimos, hoje não teríamos uma família destruída. Então, é fundamental parar. Essa questão do controle emocional, gente, vai ser o grande lance do futuro. Às vezes, a gente lida com isso, com funcionários, às vezes o funcionário é extremamente competente, mas ele tem uma irritabilidade muito grande, uma dificuldade de controle emocional. Então, às vezes, a capacidade dele intelectual, ela vai ser menosprezada numa situação em função da dificuldade dele de lidar com as suas emoções. Então, aprender a lidar com as emoções vai ser o grande lance do futuro para as pessoas se darem bem na forma empresarial. Eu dei um curso para a Polícia Militar e eles me pediram exatamente para trabalhar isso, porque as pessoas lá são extremamente competentes porque passam por concurso super rígido, mas elas têm que aprender a lidar com o emocional. E essa era a disciplina que eu trabalhava com eles lá, para vocês verem como é importante isso. E o quinto e último, que é o próximo, é
quando lidar com a empatia, para descobrir a melhor maneira de relacionar de forma eficaz. Então, muitas vezes, nós estamos certos, mas não conseguimos argumentar de forma assertiva. Então, o pau quebra e ninguém chega a lugar nenhum. Então, o melhor é deixar as emoções de lado, trabalhar com os fatos, com dados palpáveis, ouvir atentamente. Eu não sei se você já briga no trânsito, às vezes as pessoas estão falando a mesma coisa, vocês já repararam isso? Mas eles dão a impressão de que eles estão falando coisas erradas, coisas diferentes, mas não, às vezes é a mesma, mas ninguém escuta ninguém. Então, se eu escutasse, resolveria rápido, né? Mas isso não acontece. Então, é a falta da empatia. E aí, então, fechando no próximo slide, procurar olhar a situação com o olhar do outro, é preciso se autoanalisar. Se você não gosta de determinada situação, você vai tender, né, a achar que aquela pessoa, por exemplo, que você não gosta, nunca tem razão. Se você não gosta de pessoa tatuada, você acha sempre que a pessoa tatuada é o criminoso, né? Então, é importante fazer uma análise dos seus conceitos, dos seus princípios, dos seus preconceitos. E usando uma linguagem, ou uma imagem interessante no próximo, eu acho que ela fala muito para a gente. Não sei se vocês todos já andaram de avião, né? Já voaram, né? Não andaram, voaram. Então, tem um momento que a aeromoça explica que se tiver algum problema de compressão, vou cair a máscara. E aí, o que ela fala? A primeira coisa que você faz é pôr a máscara em você. Depois que você colocar a máscara em você, aí sim você pode ajudar o outro. Então, a empatia é a mesma coisa. Primeiro, faça a sua autoanálise, veja como você é em relação ao outro, né? Veja as suas dificuldades, aí depois você pode ajudar o outro. Então, é como essa imagem desse exemplo que eu acho bastante interessante. E aí, o próximo, ele fala um pouquinho, próximo slide, ele propõe uma reflexão, né? Já que nós falamos muito do eu, a gente falou muito do reflexo do eu no trânsito, a gente propõe que vocês pensem o que é que você está fazendo para um trânsito mais seguro. Lembrando que o importante que eu coloquei muito aqui é uma reflexão de como você é no trânsito, como pedestre, como ciclista, como motociclista. E aí eu queria falar um pouquinho rapidamente, fechando, próximo, que nós do DR, nós trabalhamos com ações educativas que são desenvolvidas em todo o nosso estado, né? E a próxima. É um programa, ele chama SOS Trânsito Projeto de Vida, ele nasceu em 1989, né? E o objetivo é informar, educar, sensibilizar as pessoas, né? Para que a gente possa ter uma sociedade onde as pessoas respeitem as outras e, com isso, a gente possa reduzir o número de acidentes. A próxima, esse programa, em 2019, ele fez 30 anos. Então, a gente agora está com 32 anos, e aí nós lançamos um selo comemorativo de educação para o trânsito, em comemoração a essa grande data, em que nós atingimos uma marca de mais de 10 milhões de pessoas que passaram pelos nossos cursos, pelas nossas palestras, por nossas ações educativas, né? E o que a gente tem feito hoje? O próximo slide. Antes eu queria falar que a gente não trabalha sozinho. Então, aqui é para mostrar quantas pessoas trabalham, quantas instituições trabalham com a gente, né? Então, são secretarias, Denatran, Detran, Polícia Militar, organizações não governamentais, e aí eu já coloquei até a CEPLAG aqui, porque eu já combinei que nós vamos ser parceiros, né? Azar deles me convidaram, agora a gente vai dar sequência, né? E eu coloquei aqui embaixo alguns que talvez para vocês nunca ouviram falar, né? Armazém do Chico, Farmácia da Ana, Depósito do Seu João. Por que eu coloquei isso? Porque
às vezes, quem está próximo de nós, mesmo que possa parecer pequeno, ele pode engajar nessa campanha. E, principalmente no interior, nós temos vários grupos que são pequenos aos olhos, né, de quando a gente olha uma grande metrópole, né, como um armazém, uma farmácia, um depósito, mas são muito ativos na nossa campanha, são colaboradores que a gente não faria o trabalho sem eles, né? Então, próximo, aí um pouquinho agora que a gente joga do que a gente tem feito nesse tempo de pandemia, muitos cursos à distância, webinar, muito trabalho que a gente posta nas redes sociais. Próxima. A gente também tem feito comandos educativos, porque a fiscalização do DR, ela não parou, então a gente atua junto com a fiscalização na educação. Então, esse comando educativo que está presente aqui, ele foi feito nesse ano, mas também fazemos intervenções com grupos, por exemplo, aqui nós temos uma intervenção com grupo de terceira idade, então grupos específicos, em épocas em que a gente tem maior demanda de fluxo de trânsito, como o carnaval. Essa é uma foto do carnaval de 2019, a gente vai para a estrada, lembrando que isso é um trabalho que acontece em todo o estado. Próxima, por favor. Aqui eu peguei fotos de outras cidades. Então, na rodoviária de Uberlândia, o trabalho educativo, na rodovia de Capelinha, um trabalho tete-a-tete com os usuários da via, na rodoviária de Oliveira e Lavras, exposição e orientação para que as pessoas coloquem um cinto de segurança. Gente, tanta gente não usa cinto de segurança, por incrível que pareça. Próxima. Pirapora fez um movimento, agora no maio, eles fizeram passeata, né? Treinamento dentro do ônibus, né? Então, a gente não importa, a gente tendo pessoas para sentar e ouvir, nós estamos ali. Carreata que foi feita em Barbacena para mobilizar, mostrar à sociedade, movimentar, né? Trazer à baila o tema trânsito. Próximo, por favor. Um trabalho que a gente gosta muito é esse trabalho com criança. Então, capacitar os professores, depois fazer o trabalho prático com a criança. Esse que está aparecendo aí é um trabalho que a gente fez no sul de Minas, muito lindo, e a gente foi para a rua, para as crianças orientarem, os pedestres, ciclistas, motociclistas, né? As palestras, quando a gente puder voltar, também é legal, as palestras presenciais. Aqui tem um exemplo de palestra, de ação educativa que a gente fez no Parque Municipal, só para usar, bem lúdico, bem divertido, né? Próximo, por favor. Palestras online, então esse é um exemplo de uma palestra que aconteceu do Colégio Tiradentes em São João del Rei, nesse ano. Esse é um concurso que também aconteceu esse ano em Curvelo, então com premiação bem legal. Então a gente está sempre mobilizando as crianças, os professores, para que eles possam pensar, discutir o tema, se não pode ser presencial, mas que seja online, envolvendo a família. Esse também é um trabalho que a gente tem desenvolvido. Próximo, por favor. Participação, as aulas, como as crianças estavam com as aulas em casa, elas tinham um momento que elas iam tirar a dúvida, as crianças do estado, né? Com a TV, né, na Rede TV, era o canal educativo. Então, nós tivemos o tema trânsito colocado para essas crianças, elas discutiam em casa, ligando a TV, a gente tirava dúvida. Um trabalho bem legal, que foi alguma coisa muito nova nesse tempo de pandemia, né? Aqui ao lado, uma capacitação de professores na cidade lá de São João da Lapa, Silvianópolis, não sei se vocês conhecem, tem alguém que está assistindo que é perto, que é bem legal essa coisa da gente formar multiplicadores. Próximo. Aqui é uma foto de um trabalho que eu estou fazendo na Assembleia Legislativa, trabalhando com políticas públicas. Então, é muito importante a gente envolver, porque às vezes a gente precisa de legislação que nos ampare, né, nessa lida da educação e segurança no trânsito. Então, ir lá, discutir, conversar com os nossos parlamentares, né? Participação de congresso também é muito importante, porque a gente leva novas ideias, a gente forma multiplicadores, é um trabalho que a gente fez e a gente acha que surte um efeito positivo. Próximo, por favor.
as universidades, né, na formação de novas, né, cabeças, né? Então, esse aqui é um exemplo de uma palestra que eu dei na Newton Paiva, mas a gente, graças a Deus, tem abertura para trabalhar em várias universidades. Essa feira aqui é uma feira muito legal, que é uma parceria que a gente faz com o Cefet. Ela chama FECITRAN, que é a Feira de Ciência, Tecnologia, Cultura e Educação e Segurança no Trânsito. E os jovens, gente, de uma forma super criativa, eles desenvolvem jogos, desenvolvem equipamentos, eles inventam tantas coisas legais que podem ser aproveitadas em prol da segurança e em prol da orientação e educação. Então, é um trabalho que eu gosto muito, essa feira, porque ela mostra o potencial criativo do jovem, o envolvimento do jovem, como é lindo ver a produção deles. Eu amo esse trabalho, eu gosto muito. Próxima, por favor. Aqui a mobilização da sociedade, né, entendendo que a gente não faz nada sozinho. Então, muitas vezes, em locais onde a gente tem muito acidente, é importante fazer um trabalho com a comunidade local. Então, a gente busca, envolve. A gente, se necessário for, senta com padre, senta com pastor, senta com associação, né, senta com empresa. O que a gente pode fazer? Essa mobilização é alguma coisa que a gente acha que é muito importante. Próximo. Pesquisa, né? A gente tem um grupo de pesquisa que chama Salve, junto com a Faculdade de Medicina da UFMG. Aqui é o grupo preparando a pesquisa e saindo a campo, então, onde a gente entrevista as pessoas, e a gente busca entender um pouco sobre o perfil das pessoas que deslocam, e com isso a gente produz conhecimento, e nessa produção de conhecimento a gente embasa as nossas ações. Aqui é eu fazendo teste de segurança do patinete na Faculdade de Medicina da UFMG. Foi quando eu entendi que patinete não é tão de brincadeira, não, para a gente poder utilizar. Nessa época, a gente estava com o patinete aberto para circular nas nossas vias, no Brasil todo, né? E a gente viu que não dava com as vias, da forma como é extremamente inseguro, e a gente começou a ter muitos acidentes. E aqui eu estou testando para ver como que é, porque às vezes a gente não adianta só falar, a gente tem que ver como que a coisa funciona, né? Então, o patinete hoje, ele é só em local fechado, sob controle, ele está proibido circular nas vias exatamente por causa da questão de segurança. O próximo. Aqui a mídia, né, não importa qual, discussão a gente vai ter quebra-pau, não tem problema, vamos, o pessoal é contra, não tem problema, eu acho importante discutir, o importante é que a sociedade participe, que ela pergunte, e que a gente possa esclarecer o melhor. Então, todo programa, a gente participa, leva a discussão. Próximo. Não importa o canal, não importa se é televisão, se é rádio, né? O importante é a gente estar junto, informar a sociedade, isso faz parte do nosso trabalho, né? Próxima. E aí eu queria fechar, né? Essa pedra eu achei numa cidade que a gente estava fazendo um trabalho educativo, eu achei ela muito expressiva. E eu queria dizer para vocês que educar para o trânsito mais humano é como arrastar uma pedra tão grande quanto essa que está aí, por um caminho tortuoso e cheio de dificuldades. A gente acha que é impossível, mas a gente tem êxito se nós tivermos ajuda. Nós temos êxito se nós tivermos com mais pessoas pensando como nós, se nós tivermos empatia, né? E se nós permitirmos que outras pessoas possam nos ajudar. Então, essa pedra, é possível deslocar essa pedra, né? Então, é uma figura que eu trago para vocês, para exemplificar um pouquinho do nosso trabalho, né? E aí, o próximo colocando mais, agradecendo, né? Então, obrigada, Silvana, muito obrigada, Matheus, pelo apoio. Aqui está meu endereço, né? A forma de contato, e dizer que foi muito bom passar a tarde com vocês, né? Foi um prazer. Espero ter atendido as expectativas, né? E espero que esse seja o primeiro de uma série que, de repente, a gente vai fazer junto, né? Sempre com a Silvana e o Matheus. Já que a Silvana falou que eu não posso levar o Matheus para mim,
então eu vou ter que trabalhar aqui com o Matheus, né? Roseli, nós agradecemos em nome da Luciana Assunção, eu agradeço pela sua participação, pelas suas sábias palavras, e de tudo fica a reflexão, que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, no trânsito e também no dia a dia. Alguns servidores fizeram alguns comentários que eu gostaria de passar para você, e se você quiser comentar. Você mandou aqui para mim, eu posso ler, Silvana? Ou você que vai? Pode sim. A Silvana colocou aqui para mim, ela fez alguns comentários. Tá bem, então nós gostaríamos que você falasse alguma coisa sobre os que os servidores colocaram lá no chat, por favor. Então tá aqui, uns comentários, a Denise Sena colocou assim, nos ônibus e no metrô, os assentos preferenciais raramente são respeitados. E é verdade, Denise. Agora, sabe o que a gente tem que fazer? Dar uma de doida, eu já fiz isso e funciona. Chegar assim e falar assim, gente, vocês não estão vendo que o assento preferencial está sendo ocupado? O pessoal olha para mim e fala, não, essa mulher é doida. E funciona, a pessoa costuma levantar e sair, né? A Marlene Aparecida Martins coloca que a humanidade está carente de afeto, carinho e atenção. Verdade, Marlene, falta empatia. O Levi José da Silva fala assim, falta muita educação e respeito ao outro, falta empatia mesmo. Concordo, Levi, e ele complementa. Exemplos vêm de cima. Não justifica, mas, infelizmente, influenciam. Ver o autoritarismo e a truculência nas redes impacta o todo. E você sabe uma coisa, Levi, que eu queria frisar? Sabe qual que é o principal exemplo formador de opinião? Os pais. Os pais, o que eles fazem, os filhos copiam. Então, que os pais tomem muito cuidado com o que falam e o que fazem no trânsito. Quando a gente faz palestra, os meninos deduram tudo, tá? Ele fala assim, não, meu pai para em fila dupla, meu pai xinga, meu pai faz aquele gesto, professora, que eu não posso fazer aqui. Os meninos, ou seja, as crianças, elas estão antenadas no exemplo dos pais. Aí é que a Marlene coloca aqui... A Marlene fez um... vou até ler, tá, Marlene? Você é brilhante, amei. Eu não podia deixar de ler, olha só, me elogiou, né? Estou gostando muito da palestra, ótimas reflexões. Obrigada. Deus abençoe ricamente sua vida, sua família, seu trabalho e todos os seus projetos. Tudo que é de bom eu pego, Marlene. Tudo que é de bom eu pego mesmo. Já peguei. A Sil Teixeira diz assim, estamos precisando muito dessas reflexões para o dia a dia. Vai além do trânsito. E é mesmo. Por que é que eu faço questão de fazer essa relação como psicóloga? Eu vejo que não tem como a gente mudar o trânsito se a gente não começar a mudar a gente. Então, não adianta a gente encher, né? Os sinais são importantes, os redutores de velocidade são importantes, eles têm que ter... Tem que acontecer, os sinais, tudo tem que ter, mas principalmente você tem que ter uma mudança de comportamento, porque não dá para ter fiscal vigiando você 24 horas. Não tem como, não dá para colocar um fiscal dentro do carro para te vigiar. Então você tem que ter consciência do seu ato e a interferência do seu ato no contexto, né? Então, Silvana, eu não sei se você tem mais observações, eu acho que as que você me mandou aqui... Roseli, a Isaulita Filha, ela colocou uma mensagem, pensa que devemos contar até 100 antes de tomar uma atitude negativa no trânsito. Eu gostaria que você fizesse algum comentário a respeito, por favor. Eu vou dar uma dica que a gente dá nas nossas palestras. O pessoal ri, mas é muito engraçado. Funciona. Quando você tiver uma situação de estresse, que você está nervoso, o cara te fechou, fez tudo que é de errado, o pedestre atravessou na sua frente, com o sinal fechado para ele, enfim, o que você faz? Você para, e a gente brinca que a gente cheira a florzinha, imagina cheirar uma flor,
e a gente imagina soprar. Cheira a florzinha e sopra uma velhinha. Então, esse exercício que a gente faz de respiração, ele acalma, porque ele irriga o cérebro e reduz a ansiedade, reduz o estresse. Então, se você não quiser contar até 100, faz o exercício da florzinha e da velhinha. Respira fundo, várias vezes, segura e solta. Quando você faz isso, você vai se sentir mais calmo. E é uma realidade. As pessoas estão precisando de contar muito mais do que 100. Eu acho que 100 está pouco. E o exemplo desse acidente de ontem, no final da tarde, ele exemplifica bem, né? Roseli, a nossa diretora, Luciana Assunção, ela teve que sair, teve um compromisso, mas ela pediu para te dar os parabéns, dizer que gostou muito da sua palestra, tá? E agradecemos mais uma vez pela sua presença. Em nome de todos os servidores lá da nossa diretoria. Aos participantes, eu agradeço. Gostaria que vocês dessem um like no nosso canal do YouTube e entrassem lá no nosso canal Desempenho e Desenvolvimento CEPLAG MG. Mais uma vez, muito obrigada e tudo de bom para vocês. Parabéns, professora. Muito bom. Palavras muito engrandecedoras, assim, que propõem a reflexão no dia a dia mesmo, né? A gente vê no vai e vem da vida e certamente eu acho que contribui para um mundo melhor. Muito obrigado pela sabedoria e pelas reflexões propostas. Obrigada pela equipe. Vocês são muito bons. Cada um numa ponta me ajudando. Vou levar vocês. Obrigada, Roseli. A diretora. Damos as ordens para outras ações que virão. Com certeza, com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Um abraço para vocês. Um abraço e para vocês do interior, um abração. Eu vi que tem gente de tudo quanto é cidade. Eu fico muito feliz, né? Que bom que vocês participaram e estarem com a gente nessa tarde. Obrigada, até já. Até logo, né? Até o próximo. E um abraço para todos. Obrigado a todos. Até mais. Até mais. Até.